assim, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi os 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados dele, nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo está determinado o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem possa falar. Versículo 18, apenas a parte A diz: então Abigail se apressou. Então Abigail se apressou. Você está sente dando glória a Deus? Se apressou, se apressou, se apressou. Segura na mão dela e diga: se apressou. Se apressou. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Tome o seu assento em nome de Jesus. Querida igreja, o texto que fizemos menção agora é um texto muito conhecido de nós mulheres, principalmente, pregado como tema de muitos congressos. E quando eu li esse tema, saltou sobre o meu coração falar sobre Abigail, porque essa mulher tem a característica de ser uma mulher empoderada, dentro de um tempo em que mulheres não tinham direito de fala. Mas ela se levanta como uma mulher empoderada, porque o que ela recebe do Senhor. Eu quero falar sobre ela com você nessa noite, mas para introduzir essa mensagem, eu preciso te dizer que Davi está vivendo dias de grande perseguição por parte de Saul. O texto é conhecido da igreja, eu sei que você sabe, depois da morte de Samuel, é assim que se inicia o capítulo de número 25. Saul então intensificou a procura por Davi. Saul então intensificou o desejo dele de matar Davi, com o objetivo de impedir que Davi chegasse no lugar que Deus havia determinado que ele chegasse, que era a cadeira que ele tinha. Então o texto diz que Saul começa a perseguir Davi, procurar Davi por todos os desertos. E quando eu comecei a ler isso, pastor, eu me fiz uma pergunta para o texto. É porque no capítulo de número 25, eu vou entrar aqui com você, mas você vai ver que Davi vai sentenciar toda a casa de Nabal por causa de uma ingratidão, por causa de uma malcriação, uma resposta mal dada. Davi então decide no seu coração: eu não vou apenas matar Nabal, mas vou destruir toda a sua casa e a sua descendência. O texto diz que até os meninos ele mataria. E quando eu comecei a ler isso, eu me fiz essa pergunta para o texto, tentando entender o que aconteceu com Davi. Porque nós conhecemos Davi. Quando folheamos os livros, as histórias, percebemos que em alguns momentos ele errou, sim ou não? Sim. Mas o nome dele diz que ele era eleito do Senhor. Ele possui características que fazem dele um homem segundo o coração de Deus. E então eu acho que uma ingratidão é muito pouco para sentenciar toda uma casa de inocentes. E então eu decidi ler o que antecedia esse texto. E comecei a ler 1 Samuel capítulo de número 23, quando Davi livra a cidade de Keila dos filisteus. O texto diz para nós que Davi está fugindo de Saul. Preste atenção. Davi está numa rota de fuga por meio de deserto com 600 homens que o acompanhavam. E de repente Davi vai saber que a cidade de Keila estava sofrendo um ataque por parte dos filisteus. E que tudo aquilo que eles plantavam estava sendo roubado. O povo estava sofrendo. Davi estava em fuga. Davi não tinha tempo para parar, para solucionar o problema do povo. Primeiro, ele não era rei. Saul era rei. Segundo, ele tinha um problema maior, que era se manter vivo. Porque como que é reinar se morrer?
que quando Davi ouve dizer que a cidade está sendo atacada, ele para a fuga que ele está fazendo e vai consultar ao Senhor. E ele diz: Senhor, o teu povo está sofrendo. É para eu ir entrar nessa guerra ou não? A Bíblia fala que o Senhor vai dar a seguinte palavra para ele: pode entrar, que eu serei contigo. Davi vai parar tudo o que estava fazendo, vai entrar na cidade e vai livrar o povo. A Bíblia fala que ele expulsa os filisteus. E então alguém vai dizer: Davi, avisaram a Saul que você está na cidade de Keila. E ele vai dizer: mas o povo não vai me entregar. Eu acabei de dar livramento a eles. E aí a Bíblia vai dizer que uma vez mais Davi pega o éfode e consulta ao Senhor. E o Senhor vai dizer: eles vão te entregar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Vira a página da Bíblia e você vai ver que uma vez mais, na cidade de Zif, ele vai dar livramento aos zifeus. E uma vez mais o povo vai comunicar a Saul aonde Davi estava. Aleluia! Perceba que há uma sequência de ingratidão que está atacando o coração de Davi. Meu Deus! E no capítulo de número 24, você vai ler que a Bíblia fala que Saul entrou na mesma caverna que Davi estava escondido. Ou seja, Deus colocou Saul no mesmo ambiente que Davi estava. Deu a ele a oportunidade de matar o seu arquirrival, o seu inimigo. Os homens de Davi diziam: certamente este é o dia que o Senhor deu o teu inimigo na tua mão para que você se vingue. E ele disse: eu não vou tocar no ungido. Eu preciso introduzir essa mensagem para você entender em que momento nós estamos falando. Porque Davi, do capítulo 25, não pode ser o mesmo do capítulo 24. Aleluia! Quando a gente começa a ler o capítulo de número 24, a gente se pergunta: mudou o livro? Meu Deus! Não tem como ser a mesma pessoa que poupa alguém que quer matar ele e no dia seguinte sentencia toda uma casa por causa de uma ingratidão. O que tem mais peso? Alguém te negar um favor ou ser ingrato com você porque ele havia feito bem? Ou seja, pagar o mal com o bem com o mal? Ou alguém que procura a tua vida dia após dia para matar? Parece que é a mesma pessoa que estamos falando? Alguém que poupa o inimigo e sentencia uma família de inocentes? Meu Deus, está forte, hein? Foi a primeira pergunta que eu fiz para o texto. O que havia acontecido com esse Davi? O texto diz para nós que ele sentenciou a casa de Nabal à morte. E quando eu comecei a orar e olhar e perguntar ao Senhor o que estava acontecendo aqui, a resposta que o céu me deu foi uma só: a graça de ontem não serve para hoje. Vou repetir para você entender. A graça de ontem foi para ontem. Não adianta derrotar a graça que recebeu ontem. Pode receber a unção que eu tenho para matar gigante hoje. Não é a mesma para o gigante de amanhã. E a conta dessa noite vai buscar o pão para hoje. O pão para o gigante de hoje. O pão para o gigante de hoje.
o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão é necessidade diária, mas ele está dizendo para o Pai: o de hoje, tu me dá hoje. E o de amanhã, eu volto para pedir de novo. Eu volto para buscar de novo. Eu me estou dizendo para você: mantenha a constância. Não foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou? Sede firmes e constantes, sempre abundantes da obra do Senhor. Por que, pastora? Porque se eu não buscar graça todo dia, um dia eu poupo o inimigo, no outro eu mato um amigo. Um dia eu poupo o inimigo, no outro eu mato o irmão. Tem graça de Deus descendo sobre a tua vida nessa noite. Aleluia! Agora por causa do tempo. Olha o que o texto diz para nós. A Bíblia conta para nós que Nabal tinha 3.000 cabras e 1.000 ovelhas. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A Bíblia conta para nós que Davi está em fuga, diga em fuga. E nessa região do deserto era comum bandos de salteadores e ladrões fazerem mal aos criados do Senhor que trabalhavam lá e roubarem das suas ovelhas. Davi está fugindo do deserto, mas como ele está no mesmo ambiente em que Nabal estava com os seus tosqueadores, guardando as suas propriedades e seus bens, ele diz: já que eu estou aqui, não me custa fazer o bem. Porque Davi era um homem que plantava. Aleluia. Meu Deus. E então ele oferece ali ajuda e proteção, não permitindo que ninguém roubasse ou tocasse naquilo que era a propriedade de Nabal. Só que Davi está fugindo. Você consegue entender? Quem foge não tem casa. Quem foge não tem paradeiro fixo. Não tem uma mesa para se alimentar, não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem condição de se manter. Davi está acompanhado de 600 homens. Nós estamos em maioria aqui mulheres, sim ou não? Sim. Quem é que tem um homem em casa? Levanta assim a mão. Se você não tem marido, você pode ter um filho, você pode ter um pai, você tem alguém lá. É característica do homem, quando tem fome, ficar irritado, sim ou não? Sim. Você imagina Davi no deserto, pastor? Sem recurso, sem poder voltar em casa para fazer uma refeição decente. Com 600 homens. Aleluia. Precisando fazer uma refeição. Ninguém tinha. Porque suprir a necessidade de um é fácil. Eu quero ver suprir a necessidade de 600. Meu Deus. Não era para qualquer um. Precisava ter recurso. É por isso que ele recorre a Nabal. Porque ele vai ser informado. Está acontecendo uma festa de tosquia na casa de Nabal. Nessa festa tem muita provisão e muito alimento, mesa farta. Todos os vizinhos estão se alimentando e festejando pela colheita que Deus tem dado a Nabal. Então Davi se lembra, enquanto eles estavam vagando no deserto, protegendo a propriedade do seu Senhor, eu e os meus servos lhe deram proteção, não permitindo que nenhum mal sucedesse à casa de Nabal. Ele pensa consigo: certamente Nabal vai nos atender. Afinal de contas, nos deve um favor. E a Bíblia diz que ele manda um servo dele até a casa de Nabal. Escute isso. O servo chega na casa de Nabal e vai notificar a Nabal que Davi tem necessidade. Davi está com 600 homens no deserto, precisa comer. Ele ouviu dizer que está acontecendo uma festa. O jovem vai lembrar a Nabal tudo que Davi havia feito por ele. Mas Nabal não vai considerar o que Davi fez. E o texto vai dizer que ele vai responder ao servo de Davi de forma malcriada. A resposta que ele dá é: quem é Davi? Meu Deus. Primeira resposta que ele dá: tá bom, você está falando de Davi, mas quem é Davi? Eu não conheço. Aleluia.
Olha aqui o que está no texto. E Nabal respondeu aos criados de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje em dia que fogem do seu Senhor. Meu Deus! Olha aí a resposta. Sabe qual foi o motivo da afronta? Davi tem promessa, mas ainda não reina. E quem está sobre o reino da casa de Israel ainda é Saul. É Nabal dizendo assim: você está fugindo do seu Senhor. E eu não posso ajudar quem foge. Eu não posso favorecer alguém que está fugindo do rei de Israel. Porque eu sou um homem rico e eu quero fazer aliança com quem tem alguma coisa para me dar. Eu não vou me aliançar com o escravo fujão. Um dia está aqui, outro dia está lá. Preste atenção no que eu vou liberar para a tua vida. Tem gente
E aí, nós vamos ver a distância de realidade entre duas pessoas que vivem no mesmo ambiente, dentro de uma mesma casa. Nós temos alguém tolo e temos uma mulher casada com um tolo. Meu Senhor da glória. E eu já preciso dizer isso para você. Olha aí, é forte. Quando a gente fala da sabedoria dessa mulher, alguém se pergunta e diz: era tão sábia porque se casou com um tolo. Eita Jesus. Não é assim? É porque Abigail não teve escolha. Eita. Os casamentos não eram como hoje. Meu Deus. Eram baseados nos interesses pessoais dos seus pais. Meu Deus. Olha aí. Ela não teve escolha a não ser obedecer. Porque se fosse escolha dela, ela jamais teria casado com Nabal. Meu Deus. Mas sabe o que é interessante? Para nós mulheres, o significado do nome de Abigail é a alegria do meu pai. Meu Senhor da glória. E como é que alguém vivendo com tolo? Como é que alguém vivendo debaixo do mesmo teto de que o louco? Meu Deus. Porque a Bíblia fala que ele era ignorante, maligno em obras, duro de coração. Ele até vinha de uma descendência boa, porque era da casa de Caleb. E isso quer dizer que filho de crente não é crente. E isso quer dizer que porque eu recebi valores, eu vou manter. A tolice acompanhava a vida dele, mas a alegria do Senhor era sobre a vida dela. Enquanto você não entender de onde vem a tua alegria, você vai ficar sofrendo e chorando.
te conheceu ainda informe, está dizendo para você, quando eu te criei, você não era a mesma que você é hoje. Meu Deus! Aonde está o teu sorriso? Meu Pai! Aonde está a tua alegria? Meu Deus, Jesus! Pastora, mas o ambiente que eu vivo é só desgraça. Eu passo o dia inteiro ouvindo palavras de maldição. E Deus está dizendo, não permita que este ambiente que você está vivendo altere a essência que o céu confiou a você. Você era uma mulher alegre, mas você precisa permanecer sendo esta mulher. Porque foi assim que o céu te criou. E Ele está dizendo, não deixe a sua essência ser alterada. Não deixe a sua essência ser alterada. Abigail não permitiu que o ambiente pesado que ela vivia, de uma casa atribulada com um homem rude que só gritava, alterasse a essência que ela tinha. Um dos jovens de dentro da sua casa, porque Abigail não estava presente na hora que Nabal recebeu os servos de Davi. E o texto diz para nós que um dentre os jovens anunciou a Abigail, dizendo que Davi havia mandado mensageiros e que Nabal recebeu eles duramente. E ele vai dizer para Abigail dessa forma: veja o que você pode fazer, porque já de todo está determinado mal contra a tua casa. Amanhã teus escravos serão mortos, teus filhos serão mortos, ninguém vai ser poupado por causa da tolice de Nabal. Agora vem para o texto. Nós estamos falando de uma mulher. Você está aqui comigo? Rica. Uma mulher rica. Só que a Bíblia diz que um servo entrou na presença dela para contar para ela o que tinha acontecido. O que mostra para nós que Abigail, apesar de ser uma mulher rica, era uma mulher acessível. Era uma mulher que sabia ouvir as demandas que chegavam até a ela. E olha aqui, sem passar para frente, mas para solucionar. Os servos da casa de Abigail têm permissão para entrar na presença dela e contar o que se passou longe dos olhos dela. Ele conta e ela ouve. Versículo de número 18. Atitude de Abigail após ouvir o que o servo disse. Então Abigail se apressou. Eita glória! Se apressou. Deus! Aleluia! Se apressou. Oh, glória! Segura na mão dela e diga: se apressa. Se apressa. O que isso quer dizer, pastora? Ela se antecipou. Ela ouviu dizer, pastor Melvin, a notícia de morte é de morte. Então, antes que a morte entre pela porta da minha casa, eu vou sair por ela primeiro. E vou parar a morte lá fora. Tem alguém aqui para entender que o céu está te convidando a se apressar? Está chegando notícia de morte. E o céu está te perguntando o que é que você vai fazer com essa notícia. Vai para o quarto chorar ou vai sair pela porta? É Deus dizendo: se apressa. Se antecipa. Eu te
sobra na despensa. Eita! Eita Deus! Ela pega tudo Jesus! e se antecipa. Meu Deus. Meu Senhor da A Bíblia diz, sem declarar uma palavra para o seu marido. Eita Deus! Aleluia! Porque às vezes Deus vai te usar para falar. Mas tem hora que é, ó. Eita Jesus! Papai. É forte, hein Deus? Sabe por quê? Deus. Meu Deus! Olhando o texto, até parece que Abigail era uma mulher não tão sábia quanto se diz. Porque não é correto ocultarmos coisas importantes de quem a gente é aliançado. Meu Deus. Aleluia. Papai. Meu Deus! Papai. Consegue entender? Jesus! Igual Rebeca fez com Isaac. Teu pai não enxerga mais. Ai, Meu Deus. Pode deixar que eu resolva essa situação para você abençoado. Meu Deus. Até parece que é deslealdade dela. Só que a Bíblia diz que ela não declarou naquele momento. Mas ela preparou um momento para falar. Olha aí. Deus! Pega Eita! Consegue entender a sabedoria de Abigail? a visão. Jesus! Olha o que ela está ensinando para nós. Eu preciso falar? Preciso. Mas eu preciso saber discernir a hora. Certo! Fresco, hein? É um problema nosso. Meu Deus! Eu sou mulher, eu tenho legalidade para falar. Fresco do céu. Saber discernir o momento de falar. Tem pastor rico aqui porque eles têm mulher em casa. Irmão, quando o bicho pega, as palavras vêm na boca. Mas você está dizendo, fecha a garganta. Grande parte dos casamentos hoje são frustrados porque a gente não sabe calar. Eita! Porque a gente não sabe escolher o momento ideal de falar. Jesus! Existem coisas que não dão para ser adiadas. Só que ainda assim, você como uma mulher empoderada que recebeu o poder do Espírito. Oh, aleluia! Porque isso é característica de mulher empoderada. Mulher empoderada se apressa. Ai, Mulher empoderada se antecipa. Jesus! Mulher empoderada sabe a hora de falar. Mais uma característica de uma mulher empoderada. Depois que ela prepara todas as provisões, versículo 19, ela diz para os jovens: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Ide adiante de mim. Meu Deus. Meu Senhor da glória! Mulher empoderada não tem problema com quem vai na frente dela. Eita! Mulher que recebeu o poder do alto não fica de disputa na igreja. Ai, eu canto mais, eu quero mais, eu profetizo mais. Eu tô na igreja há 20 anos. Quando a minha menina vai ela não pode porque
em casa. Meu Deus. Pedro e João saíram da mesma casa com destino ao mesmo lugar. Saíram da mesma casa, com rumo ao túmulo de Jesus. No meio do caminho, eles corriam e um passou na frente do outro. Meu Deus. Meu Deus. João chegou no túmulo primeiro. Isso é forte aí, meu Meu Deus. Deus. Isso é. Ele correu na frente, sim ou não? Sim. Era Pedro e João correndo. João chega primeiro no túmulo. Mas quando João chega no túmulo, ele se abaixa do lado de fora para tentar entender o que está acontecendo. Eita. Já Pedro, ousado, não se contenta em ficar do lado de fora. Ele fala, eu vou entrar. Porque porta aberta é convite. E Jesus deixou a porta aberta e ele está se convidando para entrar. Segura aqui, por quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Mas quem recebeu a mensagem? Não adianta chegar primeiro. Se você não tiver capacidade para entrar no ambiente que Jesus convidou. João até chegou primeiro, porque na caminhada é normal a gente ver gente passando na frente. É normal a gente ver gente que recebeu promessa e Deus está dizendo, não precisa ter problema com quem está na frente. Porque se você tiver convicção do que Deus falou para você, é chegar na frente. Porque é Deus que toma. Aquilo que Ele disse que é Deus que toma. João chega primeiro, mas quem recebeu a mensagem foi Pedro. Ele correu devagar, chegou depois, mas quando chega ele diz, eu vou entrar. E quando ele entra, ele vê um lençol dobrado cuidadosamente à parte. Ali estava a mensagem de Jesus. Aleluia. Então não tem problema nenhum correr na frente. Não perca teu tempo dentro da casa do Senhor disputando com quem foi. Porque a mensagem de Deus não é para quem passa na frente, a mensagem é para quem entra. Entra onde, pastor? É no querer, na vontade, na posição que Ele te chamou. É Deus dizendo, não fica olhando de fora. Tu tem chamada, tu tem promessa. Então olha o Pai te chamando para entrar nessa noite. Ela diz, pode passar na frente. Vai na minha frente porque eu sei que eu estou carregando atrás. Entendeu não? Ela está dizendo, vai na frente. Porque o presente que Davi quer está comigo. Você sabe o que você está carregando? Se você sabe, não discuta não. Quem sabe o que carrega não vive de competição com ninguém. Na hora certa o céu te apresenta. Na hora certa o céu revela quem tu é. Eu vou apressar aqui pra gente terminar agora. Ela manda eles passarem na frente e vai. Onde traz os seus servos levando as provisões. E a Bíblia diz que quando ela vê Davi, ela não enxerga Davi como um escravo fujão, como Nabal enxergou. Mas ela enxerga Davi como rei. Olha a sabedoria dessa mulher. Ele ainda não está no trono, mas ele tem promessa. Característica de uma mulher empoderada. Ela está dizendo, mulher empoderada não precisa ver para crer. Uma vez a promessa foi feita, está selada. Ela está dizendo, certamente tu serás o rei de Israel. Quando ela vê Davi, ela enxerga que ele é o rei.
E ela se prostra aos pés dele. Junto com Davi, tinha um exército de 400 homens, porque 200 ficaram cuidando das bagagens. Todos eles tinham espada fora da bainha, inclusive Davi. Só que uma mulher, bem posicionada, ela tem poder para paralisar todo o exército. Não, você não entendeu. Uma mulher empoderada pelo Espírito. A guerra pode estar travada, a espada pode estar fora da bainha. Ela vem e paralisa o exército. E diz ao fim da autoridade de Jeová. A guerra, eu sou apenas uma mulher. Mas no céu, eu recebi poder e autoridade. E a morte não pode entrar na minha casa. Você, mulher, é guardiã da tua casa. Quando o mal fizer armadilha, Jesus já te deu autoridade para você parar ele. Como pastora, volta para o lugar da intimidade. Volta para o lugar do preso. Da oração da madrugada. Pro Jesus que você fazia. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Sabe de novo aquele monte? Ele está dizendo que quando tu está me buscando, o livramento está chegando para você. Olha aqui. Ela se prostrou diante do rei. Porque aqui é o lugar de você se prostrar. Lá fora é o lugar de você se levantar. É Deus dizendo para você: se prostra para o rei aqui, mas se levanta na tua casa. Se prostra para o rei aqui, mas se levanta no teu trabalho. Se prostra para o rei aqui, mas se levanta nos ambientes que o céu te colocou. Porque quem se prostra diante do rei não fica prostrado para mais ninguém. É o céu dizendo para você: Abigail não está se prostrando diante de qualquer um. Ela está se prostrando diante do rei. E quem se prostra diante do rei não fica prostrado diante da crise. Não fica prostrado diante da adversidade. O que você precisa aprender é se prostrar no lugar certo para a pessoa certa. Porque ele não vai te deixar ficar prostrado para ninguém. Meu Deus! Entre tantas as palavras que Davi usou para ela, ele disse uma. Versículo de número 35. Abigail, volta em paz para a tua casa. Porque enquanto você estava prostrado diante do rei, o livramento chegou lá dentro da tua casa. Volta em paz para a tua casa, porque enquanto você se prostrava aqui, esse problema que ficou dentro da tua casa pendente, ele está dizendo: a minha mão já entrou, o livramento já chegou, e quando você chegar, o cenário será outro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ainda bem que você chegou nessa quinta-feira dentro da demora. Porque aqui é lugar de socorro. Você chegou dizendo: Deus, eu cheguei arrastada, vim pela responsabilidade, cheguei pedindo socorro. Mas ainda bem que você chegou aqui, querida. Porque o socorro vem presente na hora da angústia que está em nosso meio. Ele está dizendo: você chegou no lugar certo. Você está se prostrando diante do rei da tua vida. E enquanto você se prostrava aqui, saiu uma palavra da boca de Deus a respeito da tua casa. E a palavra é: pode voltar em paz para a tua casa.
empoderada porque você entende que o que você recebeu não te pertence. O que você recebeu vem do céu. É o Senhor dizendo, desceu sobre vós o Espírito Santo e Ele está te empoderando nessa noite. Para quê? Para você dizer que é alguma coisa? Não. Para você chegar na tua casa hoje e botar o capeta para correr de lá e dizer, hoje eu estou voltando no fora. Debaixo do empoderamento do Espírito Santo. Satanás, sai da tua mala agora. Procura outro endereço. Porque hoje eu vou cheio, vou cheio. Vou cheio, vou cheio. Porque numa noite como essa, existe um convite de Jesus para você entrar. Eu não posso mais demorar com o microfone, o pastor Melvin vai cantar ainda aqui com o Tiago, mas eu preciso te fazer um convite. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Se tiver, levanta sua mão assim para eu te conhecer. Tem alguém? Somos todos crentes? Você que é aqui do fora, olha do teu lado e vê se tem alguém aí que ainda não fez, que ainda não fez aliança com Jesus. Se tivesse aceno assim. Não tem? Não tem? Glória a Jesus, mas eu quero orar por você. Eu queria que você escolhesse uma irmã que está do teu lado, ou alguém que você trouxe aqui nessa noite para você orar com ela. Porque você não vai sair da mesma forma com que você entrou. O Espírito Santo está dizendo, eu te trouxe neste congresso para te dar poder. Eu vou te empoderar nessa noite. Aqui dentro tem mulheres feridas, machucadas. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu vou usar a tua vida como testemunho para curar alguém. A essência do Espírito Santo está produzindo sobre a tua vida, ela vai curar alguém. Porque o que valida a nossa mensagem é o nosso testemunho. É por isso que Deus está te permitindo passar por essa crença. É por isso que seu histórico é de uma mulher sofrida. Porque Deus está dizendo para você, o testemunho que eu estou te dando vai validar a mensagem que eu te dou. Não vai precisar você falar muita coisa, porque quem olhar para a tua vida e te conhecer vai saber. Ele é um testemunho vivo. Você pode escolher uma irmã para orar com ela? Eu vou orar daqui, mas eu quero que você ore daí. Tem um mover do Espírito Santo para acontecer aqui nessa noite. Nessa noite você vai sair daqui debaixo de glória.
glória. Levando autoridade e poder para a tua casa. Satanás vai ter que sair de lá hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Deus, diante da tua presença nessa noite, olha com ela. Eu apresento a paz ungida dos teus servos que aqui estão. O teu Espírito dá uma direção à pastora dessa casa. E o Senhor disse que queria mulheres empoderadas. Da autoridade do Espírito